tarde, boa noite. Meu nome é Renata Nóbrega, sou professora de língua portuguesa da Escola de Referência em Ensino Médio José Caldas Cavalcante, em Cabrobó. Estou aqui para analisar junto com vocês e dar continuidade ao nosso projeto do Papo Literário, questões que já caíram, que já foram cobradas no SSA 3, Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco, UPE. Começaremos com a obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Iniciamos a nossa análise com um trecho da obra Morte e Vida Severina, em que Severino Retirante, personagem principal, se apresenta ao leitor. Somos muitos severinos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que é a curta que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que é a morte severina, ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. A partir do fragmento lido, que Severino se apresenta ao leitor, analisaremos aqui o que é que o SSA pediu. Considerando o fragmento lido, bem como os conteúdos a ele relacionados, assinale a alternativa correta. Então, a partir do trecho do início da obra de Morte e Vida Severina, analisaremos essas alternativas. Letra A. Ao se apresentar, Severino reafirma o caráter comum do seu nome. Somos muitos severinos. Dando-lhe a conotação do sofrimento porque passa, como fome e sede. O que faz sentir-se fraco, sentimento que se reforça com a presença da morte anunciada, conforme sugerido no processo de inversão da ordem natural, vida e morte, presente já no título da história. Então, nesta alternativa, nós percebemos que Severino realmente representa muitos outros severinos. O seu nome é comum. E essa representação se dá porque são muitos severinos vítimas da fome, da seca, né, da sede. E ele representa muitos outros severinos. Então, nós podemos ver aí que morte e vida. A morte precede a vida, porque é uma morte severina, uma vida severina. Então, de início, nós já podemos perceber que a alternativa correta é a letra A. Mas analisaremos também as outras alternativas para analisarmos por que as outras estão erradas. Letra B. Inspirado nos altos pastoris medievais, o trecho do poema traz um Severino que se apresenta como um ser individualizado, vítima da seca, da fome e do desemprego, comuns de uma terra inútil do sertão nordestino, sem uma gota de água que facilite a sobrevivência dele e de sua família. Então, na alternativa B, nós temos aí que Severino, ele não é um ser, não se apresenta como um ser individualizado, mas ele representa muitos outros severinos. Letra C. A ideia de escassez e de pobreza soma-se ao anonimato de Severino, sobrevivente da seca nordestina, que se transforma em personagem principal do Alto de Natal pernambucano para chamar a atenção do poder público sobre o seu problema particular, o desemprego, e também problema de sua família. Então, nós temos a ideia de escassez, de pobreza. Severino é um sobrevivente da seca, mas a intenção não é chamar a atenção do poder público para a questão de um problema particular, o desemprego. Então, a ideia não é essa do Alto de Natal pernambucano. Letra D. O protagonista Severino se apresenta e vai em busca de uma vida melhor no litoral paraibano. Então, Severino ele sai do sertão, limites da Serra da Costela, e vai em busca do litoral pernambucano, da capital, Recife, e não do litoral paraibano. Pois deseja fugir da violência do campo, que mata o homem antes dos 30, por causa da vida miserável e, consequentemente, das privações da fome e da sede pelas quais passou. Letra E. Severino se apresenta como um ser esperançoso,
em busca de emprego para melhorar a sua vida e a vida de sua família. Também vítima dos problemas relacionados à fome e à seca, que retiram do homem qualquer sinal de esperança. Então ele não se apresenta aí como um personagem esperançoso, pelo contrário, ele mostra a dura realidade de muitos outros severinos, né? Que tem uma vida severina, que a morte é presença constante na vida desses severinos, que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e um pouco de fome por dia. Então nós temos aí a alternativa correta, a letra A. Em uma outra questão, o vestibular seriado da UPE exigiu dos candidatos a resolução dessa questão aqui. Então vamos lá. João Cabral de Melo Neto, autor pernambucano, celebrizou-se com o Alto de Natal, que trata de uma das questões mais sérias da sociedade brasileira, a qual está bem representada na charge abaixo. Então, já no enunciado, ele coloca que João Cabral celebrizou-se com o Alto de Natal, que trata de uma questão muito séria, que está representada nessa charge aqui. Relacione a imagem com o fragmento do texto de Morte e Vida Severina. Então, nós temos aqui uma charge, que é um gênero textual, que apresenta como principal objetivo uma crítica social. E nós podemos perceber a utilização de linguagem verbal e não verbal nesse gênero. E pediu para que relacionasse com um trecho da obra Morte e Vida Severina. Então, analisamos aqui, nós temos como trabalhador rural, que veste uma camisa do sem terra, e ao lado dele nós temos aqui uma cruz com o letreiro com terra. Então, vamos fazer a leitura da imagem da charge e do trecho da obra Morte e Vida Severina. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que tiraste da vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ser dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre e a boca. A partir da análise da relação que se pode observar entre a charge e entre o trecho da obra Morte e Vida Severina, assinale verdadeiro ou falso. O poema não tem nenhuma relação com a charge, pois não se pode relacionar dois tipos de linguagem completamente diferentes, verbal e visual. Então, de início, nós já percebemos aí que essa alternativa ela está errada. Pode-se sim analisar, não é? Dois tipos de linguagem completamente diferentes, a verbal e a visual. Até porque na charge nós temos a presença da linguagem verbal e da visual. Além disso, na charge, a mensagem imagética, ou seja, a imagem que se apresenta, e linguística, apresenta uma crítica ferrenha à desigualdade social, enquanto o poema nega o valor da reforma agrária, uma vez que defende o monopólio da terra. Então, nessa alternativa, nós percebemos que a alternativa ela é falsa. Existe também, na obra de João Cabral de Melo Neto, uma crítica ferrenha à questão da desigualdade social e também a questão da reforma agrária, presentes tanto na charge quanto no trecho de Morte e Vida Severina. O poema, então, nós temos aqui que a primeira é falsa. Então, podemos assinalar ou a letra A letra B ou a letra D. Então, aí nós já podemos eliminar a letra C e a letra E. O poema de João Cabral de Melo Neto desenvolve a temática da desigualdade social, a semelhança da charge, justamente, que também aborda a mesma questão. Ambos tomam como ponto de partida a posse da terra. Há, entre as duas mensagens, uma única preocupação, que é a aquisição dos bens materiais. Então, ele começa como verdadeira, mas a única preocupação aqui não é a aquisição de bens materiais. Não é essa a questão do movimento sem terra, representado na charge, e também não é essa questão presente na obra de Morte e Vida Severina. Então, essa outra aqui também pode ser considerada falsa. Então, continuamos com a letra A, B ou D.
A charge apresenta, tanto quanto o fragmento do trecho de João Cabral, no caso os dois, uma crítica à condição do lavrador, que durante toda a vida trabalha a terra, mas só tem direito a ela quando morre. É isso que acontece, né? Muitos trabalhadores rurais não têm as suas próprias terras, trabalham para os outros e só têm direito à sua própria terra quando se morre, no lugar onde é enterrado. Na imagem, o lavrador vivo traz a placa sem terra na camisa, enquanto no poema, tal qual na charge, só adquire o direito à terra após a morte, que representa a terra que queria ser dividida. Não é? É a luta da reforma agrária que pode ser percebida atualmente, ainda nos dias atuais, quanto à questão da divisão das terras para esses trabalhadores. Então a obra ela foi publicada em 1955, mas ainda é uma questão trabalhada e vista nos dias atuais. Então essa terceira aqui é verdadeira. Então nós já podemos perceber que é a alternativa A. Diferentemente do texto escrito, a imagem revela um novo tipo de transmissão de mensagem, em que se encontra eliminada a linguagem verbal. Não está eliminada a linguagem verbal, nós temos texto escrito na charge, quando o trabalhador aparece como sem terra e na imagem lá do túmulo aparece com terra, ocorrendo exclusivamente um discurso imagético. Então não é apenas um discurso através da imagem, mas existe sim a presença da linguagem verbal. Nele, o homem e a terra se confundem por ocasião da morte, que iguala todos os seres humanos, e isso fica explícito na antítese sem terra com terra. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. E para terminar, as duas mensagens tematizam a questão da posse da terra, apresentando um discurso crítico que enfatiza o fato de o lavrador não ter direito à terra, razão pela qual é designado como sem terra. Justamente é isso que podemos perceber. Essa expressão atualmente identifica os participantes do movimento social, que lutam pelo reconhecimento do camponês que continua sem obter o tão desejado torrão, que é a questão das terras para plantar, para produzir, para sobreviver. Então, a última questão, verdadeira. Então, nós temos falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, a alternativa correta, a letra A. Então, nós analisamos aqui duas questões que já foram cobradas no SSA 3 da UPE. Espero que vocês tenham compreendido. Leiam a obra Morte e Vida Severina. Vocês irão se dar super bem no vestibular, que acontecerá nos dias 4 e 5 de fevereiro. Então, se vocês quiserem se empenhar mais, ter contato com outras questões, vocês podem acessar a página Processo de Ingresso da UPE, que lá vocês têm todas as provas anteriores do terceiro ano. E tem também o gabarito que vocês podem responder e depois fazer a conferência. Espero que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês. Esse é o meu desejo, é o desejo da professora Edivaneide, que é minha parceira nesse projeto, juntamente com a professora Sandra e todos que fazem a Escola de Referência em Ensino Médio José Caldas Cavalcante. Então, boa sorte a todos e que seus sonhos, que seus objetivos sejam alcançados. Meu nome é Vânia Landim, da Escola de Referência em Ensino Médio José Caldas Cavalcante, da turma do terceiro ano B, e gostaria de fazer uma pergunta à professora Renata Nóbrega sobre a obra Morte e Vida Severina. A obra de João Cabral de Melo Neto retrata muito bem a seca nesse nosso Nordeste extenso, onde em alguns lugares pouco se tem. Isso leva ao leitor a compreender mais sobre a nossa vida nordestina. Diante disso, que críticas podem ser abordadas nessa obra? Olá, obrigada, Divânia, pela participação. Então, na obra Morte e Vida Severina, é possível perceber diversas críticas sociais. Desde a questão da extrema miséria, da pobreza, a questão da falta de recursos essenciais à sobrevivência, a questão de uma pessoa, de um retirante ter que deixar o seu lugar em busca da sobrevivência em um lugar distante, o descaso dos políticos com as condições não só de um severino, como de muitos outros severinos. A questão da seca, que nós sabemos que
é um problema geográfico, mas que muitas vezes os políticos não dão apoio suficiente para que esse retirante, para que essa pessoa não precise deixar a sua terra, a sua cultura, a sua família e buscar a sobrevivência em outros lugares. Então é possível perceber a questão também da terra, onde muitos trabalhadores rurais trabalham a vida toda e não são remuneradas, lutam por um pedaço de terra, e aqui encontram muitas vezes é só a da sua cova. E a questão da violência também é possível perceber. Então, são diversas críticas presentes na obra de Morte e Vida Severina. Olá, sou o estudante Diego Andrade, do terceiro ano D, da EREM José Carlos Cavalcante. Gostaria de fazer uma pergunta à professora Renata Nóbrega a respeito do papo literário Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto constrói o passo a passo da trajetória típica de um sertanejo que abandona o interior do estado de Pernambuco rumo ao litoral, encontrando nesta migração apenas a morte e as suas várias facetas, como mostra esse trecho. Morremos de morte igual, mesma morte severina, que é de morte que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Em outro trecho, e foi morrida esta morte, irmão das almas. Essa morte foi morrida ou foi matada? O que o autor quis mostrar nesses versos em relação à morte dos severinos? Olá, Diego, obrigada pela participação. Então, a morte, ela tem relação direta com Severino Retirante, personagem principal, e com os outros severinos que aparecem no decorrer da narrativa. Então, existe uma relação, ou é uma morte relacionada à questão da pobreza ou à questão do trabalho. Então, é uma morte que tem relação com a miséria ou com emboscadas, né, com assassinatos por questões de terras. Então, é possível perceber quando ele diz que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. E no trecho mais adiante, quando ele encontra com os homens que carregam o corpo de um severino já morto, e pergunta, é morte matada ou morte morrida? Então, é possível perceber a resposta, é uma morte matada por questões de terras. Então, essa morte, ela tem essa relação direta com a questão do trabalho, com a questão da miséria, com a questão das terras, e isso é possível perceber em toda a obra Morte e Vida Severina. Olá, professora Renata e professora Divaneide. Me chamo Ana Cecília e sou aluna do terceiro ano A. Eu li essa obra há algum tempo e, aproveitando o projeto de vocês, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Morte e Vida Severina é uma obra-prima de João Cabral de Melo Neto, que foi escrita entre 1954 e 1955. Ela mostra e critica algumas situações sociais, como as injustiças sociais, a miséria e a saga do retirante nordestino. É possível afirmar que essa obra ainda seja atual? Olá, Cecília. Obrigada pela participação. Então, você me pergunta a respeito da obra Morte e Vida Severina, se ela pode ser considerada atual. Infelizmente, sim. Então, a obra que foi publicada em 1955, mas que ainda hoje a temática abordada se mantém viva e atual. Quantos severinos precisam deixar a sua família em busca de melhores condições de vida em outras regiões, em busca de trabalho, né? Então, a questão do desemprego é presente como é ainda nos dias atuais. A questão da fome, a questão da miséria, a questão da opressão, a questão do desamparo político, da distribuição de terras. Então, são muitos severinos encontrados ainda hoje, em pleno 2020. Quantos jovens sem expectativas de vida, sem um progresso, sem um futuro promissor, sem trabalho, muitas vezes sem ter até o que comer. Então, a vida severina, ela continua mesmo após todas essas décadas do que foi retratado por João Cabral até os dias de hoje.
Então é possível perceber muitos severinos que morrem por conta da fome. Mas muitas vezes essa fome é ainda mais triste, que é uma fome de esperança. Porque a fome de comida, alguém pode estender a mão e lhe oferecer e você pode matá-la. E a fome de esperança, não. Quem alimenta essa fome de esperança? Então, é atual demais e nós jovens, vocês jovens, precisam tentar mudar isso o quanto antes. Bom, olá, professora Renata, professora Edvaneide. Eu sou o aluno Vitor Manuel do terceiro ano C e estou aqui para fazer uma pergunta sobre a obra Morte e Vida Severina. Bom, durante muito tempo, o sertão do Brasil foi meio que esquecido pelo resto do país. Esquecido no sentido de era um lugar de muita pobreza e tal, né? E eu gostaria que você explicasse a mim e aos meus colegas que estão assistindo como foi que obras como Vidas Secas e principalmente Morte e Vida Severina, a qual vocês estão falando, influenciou para que essa visão fosse modificada e o governo e o resto do Brasil tivesse um olhar abrangente sobre o Nordeste, principalmente aqui no Sertão. Agradeço também esse projeto de vocês e é algo que vai dar muito certo e que vai ajudar muito os estudantes da Irene José Caldas Cavalcante. Um abraço. Olá, Vitor, obrigada pela sua participação. Então, é possível perceber em algumas obras a questão do regionalismo presente na literatura brasileira. Desde a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, publicada em 1902, que retrata a Guerra de Canudos, aqui na Bahia, percebemos uma descrição, Euclides da Cunha ele faz uma descrição mais profunda sobre a nossa região, sobre a Caatinga, sobre os aspectos geográficos, sobre o clima, sobre o sertanejo, e retrata a questão da Guerra de Canudos, isso em 1902. Mais adiante, com o modernismo, na segunda fase do modernismo, nós percebemos também a presença de um regionalismo, principalmente marcado por Graciliano Ramos, em Vidas Secas, e o 15 de Raquel de Queiroz, que retrata a questão da seca, falando especificamente da seca. E aí eles trazem à tona problemas sociais dessa região, da nossa região, da região Nordeste, especificamente do sertão nordestino. A saga de retirantes, de famílias que precisam se retirar, que precisam ir em busca da sobrevivência, é possível perceber nessas obras. E mais adiante, com João Cabral de Melo Neto, com a obra Morte e Vida Severina. Então, a literatura ela deixa de ser uma literatura alienada, sentimental, emotiva, e passa a se apresentar de outra maneira, com a literatura de denúncia social, onde esses artistas, esses poetas, esses escritores sentem a necessidade de fugirem muitas vezes de uma alienação e vivem o presente, vivem a realidade e querem utilizar a sua arte, a sua produção, o seu dom, retratando e denunciando problemas sociais esquecidos pelo governo da época. Então, João Cabral de Melo Neto, assim como Graciliano e outros que foram citados, trazem esse lado triste da nossa região, não é? De fome, de seca, de pobreza, de desigualdade social, de migração. Então, não é um lado bom, é um lado sombrio, que muitas pessoas acreditam que existe até um certo preconceito em determinadas obras. Mas João Cabral, ele era apaixonado pelo Nordeste, ele era apaixonado por Pernambuco. Assim também como Graciliano, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego, que retrataram o Nordeste. Mas esses artistas, eles deixaram de lado um estilo de fazer literatura, de construir poemas ou prosa, e tratam de retratar a realidade brasileira nua e crua. Então, Morte e Vida Severina, ela é uma obra racional, dura, onde João Cabral ele aponta os problemas específicos, problemas, situações que dói no leitor, que o leitor sente realmente. Então,
Era essa característica de João Cabral, de apresentar de forma racional e não emotiva uma realidade tão triste, vivida por tantos severinos, por tantos sertanejos. Mas aí a gente percebe esse olhar. Então, pessoas de outras regiões conseguiram perceber o Nordeste brasileiro, o sertão. É de uma forma triste? É de uma forma miserável? É. Mas, por outro lado, nós podemos perceber o quê? A esperança desses sertanejos de ir em busca de não se acomodar, de lutar por uma vida melhor, de lutar pela sobrevivência, de lutar por uma vida mais tranquila, por uma vida mais digna. É um sertanejo que não desiste, como diz Euclides da Cunha. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, ele realmente vai em busca, ele não desiste, ele tem esperança. E assim, ele migra, ele deixa realmente o seu lugar de miséria, mas ele parte em busca de melhores condições de vida. Então, esse é o sentimento do sertanejo, nós que somos sertanejos, que não desistimos nunca diante das adversidades. É isso aí, galerinha. Chegamos ao final do nosso papo literário. Todos que fazemos a Escola de Referência Ensino Médio José Carlos Cavalcante, agradecemos a todos vocês e esperamos que este material tenha bastante relevância nos estudos de cada um. Acredite que tudo é possível, com determinação, foco, amor e esperança. Acesse o YouTube da escola EREM JCC Cabrobó, se inscrevam, ative o sininho e esperem a próxima edição do nosso Papo Literário. Beijo a todos, tchau!